Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está gravando, afinal de contas, né? Eu e Giacomo Diniz começando essa jornada nos Ativos do Além. Ativos do Além. Giacomo Diniz, muito bom dia. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um forte abraço a todos aí. E, Will, vamos comentar primeiramente, né, da onde que veio a ideia do Ativos do Além. A gente queria fazer uma coisa ao mesmo tempo descontraída, mas que adicionasse valor. E aí a ideia do Will, né, que muito bem-vinda, foi: vamos fazer um programa de small caps. Basicamente, a gente sorteia um ativo aí das catacumbas da B3 e a gente analisa se esse negócio dá uma visão primária de como é que está a tendência desses ativos. Mas aqui cabe um comentário, né? Que é positivo esse programa, essa ideia que a gente está desenvolvendo, porque ali na frente, se sai um boato qualquer que a empresa vai ser comprada, que sei lá o quê, essas empresas que são nem small caps, mas são as micro caps e também small caps, é legal que a gente já tenha a oportunidade de desenvolver aqui uma visão mais clara da qualidade desse ativo para evitarmos de cairmos aí em armadilhas da boataria que acontece tradicionalmente na Bolsa, né? Então, os Ativos do Além é uma ideia minha do Giacomo. A gente tem uma empatia muito grande com relação a ideias. Basicamente, a gente vai performar aí alguns ativos que são small caps, né? Para o bem ou para o mal. E hoje a gente vai inaugurar essa nossa nova fase falando de um ativo, né? O primeiro ativo da nossa lista é Bombril, né? Will, aproveitando que você é uma pessoa nostálgica, né? Que gosta das antiguidades. Ele é, na verdade, um órfão da década de 80, né? Até hoje não se acostumou com o século XXI, né, Will? Sem dúvida nenhuma. Bombril. Vamos falar de Bombril, né? Que Bombril, quem tem essa faixa que a gente tem de 45 anos, Bombril marcou muito porque eles eram muito presentes em campanha de marketing na televisão aberta, principalmente por conta daquele garoto propaganda que eles tinham, que sei lá, acho que ele só fez propaganda por 30 anos para a empresa, né? Verdade, o de óculos. Sei lá, eu não tenho a menor ideia qual é o nome dele. Mas era muito bom a visão, a conotação, né? Anos 80, realmente falando para o público que eram as donas de casa, né? Sim. Eu acho que hoje, como mudou tanto a sociedade, acho que teria alguns problemas se falasse com a dona de casa, porque realmente hoje a gente tem uma fase de muito mimimi, né? Mas aquela fase é uma fase nostálgica. Mais raiz, né? Bem mais. E vamos começar nossa análise dos ativos do além. Eu gostei do código. BOBR4, né? BOBR4. Então, primeira colocação que eu queria fazer, então, que a Bombril ela é uma micro concorrente da Unilever. Ela possui como principal produto, a gente sabe, a palha de aço, mas também ela tem Monbiju, ela tem outros produtos aí focados assim em limpeza, né? E também tanto da casa, mas principalmente louça e roupas. Então, assim, sempre que eu olho para uma empresa, a primeira coisa que eu gosto de saber é o seguinte: essa visão do Ativos do Além foge um pouquinho da minha métrica tradicional, que normalmente a gente olha para a história da empresa. Nesse caso aqui, o objetivo é pincelar alguns números para tentar olhar uma trajetória e ver em que momento que esse ativo está contabilmente falando. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui, né, que é um ativo que vale pouquinho dinheiro, né, fechou a 1,64 recentemente, ele está numa pequena tendência de queda. E tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que é uma inversão no capital investido. Então, isso a gente vai ver que capital investido, só para lembrar, é quando a gente soma dívida com patrimônio líquido. Mas aqui eu vou vir, então, nos dados financeiros e vamos dar uma olhadinha no balanço patrimonial da companhia. Primeira coisa que eu quero olhar, Will, é para ver, assim, se a gente lembrar lá do básico, do essencial de análise de empresas,
O ativo é o total de bens e direitos que a companhia tem. Então, se eu tenho a empresa está com ativos crescentes, isso significa que ela está ela está administrando um volume cada um maior de riqueza. Então, o primeiro ponto aqui do ativo do Além Bombril é que os ativos administrados, considerando tanto o ativo circulante, que é o azul, quanto o não circulante, que é o amarelo, eles basicamente estão em ligeira queda. Isso já mostra o quê? Já mostra que, do ponto de vista de balanço patrimonial, essa empresa ela não cresce há muito tempo. Isso é um sinal aonde eu colocaria o seguinte, ó, a Bombril ela não está entregando o crescimento do volume de ativos. Já é um sinal amarelo, dependendo com o que a gente for analisar, vamos olhar se ele tende a ser vermelho. Então, aqui, ó, nesse caso, o que está me chamando a atenção? Eu quero olhar agora, então, chamando assim, a trajetória dos ativos está flat, eu quero olhar agora a trajetória do endividamento bruto. Will, olha aqui, ó. Então, eu estou tendo ativo flat com endividamento crescente. O que isso significa para nós? Que daquele percentual estável lá dos ativos, uma grande parte desse dinheiro, de forma crescente, está sendo financiado por credor. Você acha que isso é um bom sinal? Não, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Já é uma coisa esquisitators, né, não? Está sendo pressionado, né? Se você olhar aí a coluna, até mais ou menos aqui, ó, aí isso, entre o meio, ela estava mais ou menos equalizada, até aqui, eu diria. Uhum. Depois você vê que os últimos resultados, ela vem se apertando cada vez mais, e quando o azul cobrir o amarelo, aí vai ser o fim. Outra coisa muito ruim, né, Will, é que o azulzinho é o circulante. Então, a concentração da dívida da empresa é no curto prazo. Só por conta disso, quem está vendo esse vídeo agora, já dava para sair correndo e gritando. Só de olhar o endividamento, a gente está vendo o seguinte, que a empresa possui um endividamento muito concentrado no curto prazo. Então, basicamente, dentro dessa visão primária, é uma companhia que está pedalando a vida dela, sim ou não? Não é. E se houver algum percalço no meio do caminho, ela vai ter sérios problemas, né? E daí ela vai dever até mais que o circulante dela, né? Mas olha aqui, eu vou chamar uma outra coisa para a gente olhar agora. Então, outro comentário. A gente sabe que o patrimônio líquido é a parte dos ativos financiada pelos acionistas. Okay. Vamos ver como é que está aqui o patrimônio líquido. Jesus amado. O que você está vendo aí? Patrimônio líquido negativo há muito tempo. A ideia de quando a gente enxerga o patrimônio líquido negativo significa que a empresa ela acumulou dívidas ao longo do percurso. Então, boa parte dos ativos são financiados por dívida e por uma sucessão de prejuízos acumulados ao longo da jornada, ela literalmente gastou todo o dinheiro que o acionista possuía. Então, os prejuízos acumulados no patrimônio líquido são maiores do que o capital social da empresa. Isso mostra para nós o quê? Que a empresa ela já perdeu todo o dinheiro do acionista. Aí você poderia perguntar, mas afinal de contas, o que mantém uma empresa dessa viva? Não conheço a história da Bombril, estou elucubrando dentro de um contexto um pouco mais teórico, mas que eu desafio você que está vendo esse vídeo a eventualmente fazer esse dever de casa, se você tiver, por um acaso, essa curiosidade técnica, né? Eu acredito o seguinte, que como os bancos ou investidores, não sei se a dívida dessa empresa está concentrada com o banco, com o BNDES ou com o debênture, eu não sei. Mas, de qualquer forma, é de interesse dos próprios credores manter a empresa funcionando. Por quê? Você concorda que a empresa ela paga primeiro o credor do que o acionista? Então, por mais que a empresa já tenha perdido todo o dinheiro do acionista, se ela consegue gerar caixa, ela consegue, por exemplo, ir honrando com os compromissos
E a vida vai seguindo na esperança de um dia a situação melhorar. Então, quando a gente pega empresa com patrimônio líquido negativo, uma dedução que a gente pode fazer é que, eventualmente, quem está bancando essa conta são os próprios credores para manter a empresa viva e eles vão ter que realizar todo o prejuízo dos empréstimos feitos para a companhia. Manja? Então, empurrando com a barriga, né? A questão é a seguinte, se fosse fazer um contexto geral, uma história de uma empresa, é como se a gente juntasse, os acionistas fossem comprar um bolo, certo? O bolo custa mais caro, ele juntou todo o dinheiro dos acionistas. Eles não conseguiram comprar esse bolo. E vendendo esse bolo todo mês, você não consegue também pagar nada. Então, para não realizar o prejuízo, que é gigantesco, eles vão empurrando com a barriga toda essa situação aí e mantendo a Bombril como uma empresa de capital aberto, né, no caso. Porque é uma situação que não compensa nem fechar o capital dela. Porque você vai gastar dinheiro para fechar o capital de um negócio que não está andando. Então, a ideia é ir seguindo as operações na esperança de uma melhora da economia e que essa melhora da economia possa reverter o quadro operacional da empresa e, eventualmente, entrar alguém que se faz brincadeira, né? Eu acho que sempre a esperança é a última que morre. Mas, gente... a cotação dela na sua opinião, ela condiz com todos esses resultados hoje? Então, Will, aí a gente teria que fazer umas contas, né, que fogem do nosso objetivo aqui. Sim, mas É uma small cap, assim, está apresentando dados ruins, então a gente pode afirmar aí, a grosso modo, que a cotação, que está baixinha, né, representa, na prática, um papel especulativo, é igual brincar com opções. Então, e ela tem um histórico já antigo, né, de péssimos resultados, e pior que vem piorando cada vez mais, isso para você, investidor, que está assistindo os ativos do além, ele quer dizer que você não deve, entendeu, nunca obter um ativo nessas condições. Então, os ativos do além, ele traz todo esse contexto de uma análise, né, misturando uma análise enxuta e trazendo realmente os números para o investidor, para ele analisar, não para nós. Nós temos a nossa análise, colocamos os números aí e as pessoas têm o seu modo de julgar se sim ou se não, né? Will, um comentário importante, sempre me perguntam, por que a Profundamentos só traz o histórico de 2012 para cá? A ideia é que em 2011 começou a valer o IFRS. Então eu quis pegar um histórico de uma contabilidade padronizada. Porque se você joga esse negócio mais para trás, a gente não tem nenhuma base de comparação decente, entendeu? Então, assim, eu também acho um comentário que, por exemplo, a Bombril, ela tem o capital aberto desde sempre. Então, em teoria, se a contabilidade fosse unificada há muito tempo, a gente teria um histórico gigantesco. Mas o problema é que a contabilidade mudou pra caramba, do 11 para cá, e se a gente for um pouco mais técnico ainda, mudou pra caramba agora, em 2019, com a introdução do IFRS 16, que obriga as empresas a registrar, ativar e passivar contratos de aluguel, contratos de leasing financeiro e outras coisas do gênero. Então, só para a gente também dar esse corpo para a nossa discussão. Eu quero entrar agora um pouquinho na visão aqui dos resultados, né? Então, a primeira coisa é a visão de receita líquida contra custo. Então, a gente pode olhar o quê? Que só agora no finalzinho que parece que deu uma puxadinha. A empresa está flat já há muitos anos. Então, você concorda que é uma empresa que tem um mercado cativo, tem lá os consumidores de Bombril, os consumidores de Monbiju, etc. e tal, mas é uma empresa que tem muita dificuldade em entregar crescimento. Isso pode ser explicado por várias coisas, tem que entrar no detalhe. Será que ela não investe em marketing devido à dificuldade financeira dela? Será que o mercado que ela atua hoje é um mercado extremamente concorrido? Isso pode impactar aí de alguma forma na vida da empresa, entendeu? Até questão de estratégia, né? É até uma questão de estratégias, né? Retenção, governança também. Sim. Pode entrar nessa questão também.
Porque o que eu vejo aqui, como a lente, agora é a lente de um empresário. Claro. Eu vejo que você tem um produto, você consegue vender um produto, mas você acaba não conseguindo nem empatar nos resultados, entendeu? E isso é muito estranho, porque isso vem a gente tem uma coluna aí de histórico de 2012 para cá. A empresa ela não apresenta melhoras, ela apresenta uma leve melhora, porém, isso pode ser porque por N motivos, não uma coisa consistente, né? É isso que eu achei essa questão. Apenas um comentário, Will, que é um ponto positivo, é que se você olhar aqui essa barrinha rosinha, vou até deletar aqui para você ver. Ela é a barrinha do CPV, a barrinha do custo. Então aqui é o valor que você consegue vender o ovo, aqui é o quanto que o ovo custa para você, pegando o seu universo. Então, assim, ela até que preservou a margem. A gente vai olhar se a gente olhasse, por exemplo, na live que tem nos canais sobre a STT, naquela época do problema com a Dilma, ela teve margem bruta negativa, que eu brinco que é a famosa dedada, né? Então, assim, o problema não é tanto operacional, não, né, pelo que eu estou vendo aqui. Mas a gente pode validar essa informação olhando a evolução do EBITDA. Olha aqui, ó, o que é o EBITDA? Só para lembrar, o EBITDA é o resultado operacional da empresa somando depreciação e amortização. Quando você olha a oscilação do EBITDA, inclusive com a empresa entregando EBITDA negativo nesse período, um EBITDA bem baixinho aqui, isso é corroborando com a tese de que ela tem patrimônio negativo. Sem saber mais detalhes, eu posso afirmar sim que a empresa nesse momento está muito ruim. Por quê? Ela tem patrimônio líquido negativo e ela tem uma geração de caixa operacional muito ruim. Então, então, por exemplo, se eu pego essa geração de caixa ruim, eu posso explicar, a gente pode até inclusive explicar o incremento do endividamento. A empresa está tomando mais dívida para poder honrar as dívidas dela, porque a geração de caixa não está permitindo isso. Então, cenário pior impossível. Olha aqui a visão do resultado financeiro da empresa. Ó. Aqui nós tivemos até algumas receitas financeiras aqui. A gente teria que entender, aqui deve ter tido algum evento, que eu preciso saber da história da empresa para entender o que foi. Mas você pode olhar o quê? Que a empresa ela passou por resultados negativos por muito tempo. Tá vendo aqui, Will? É isso que eu tô vendo. Então, quando você associa resultado negativo ruim com o EBITDA fraco, isso é a receita da derrota. Por conta disso, que a gente está vendo assim que realmente nós temos uma baixa probabilidade da empresa ter entregado lucro para o acionista nesses últimos anos. Vamos olhar aqui. E é um histórico razoável, que é um histórico de 84 meses, né? Ou 7 anos. É um histórico que você pega, você tem uma noção razoável se a empresa, dentro desse tempo, porque ela passou por fases de euforia, que foram as fases onde o Lula e a Dilma estiveram no governo, que houve aquele boom, né? Que não era nada daquilo que a gente pensava, que levou o Brasil a ter esses problemas que nós temos atualmente, mas a empresa, mesmo assim, você pode ver que nos resultados não há nada de significativo, né, no andamento da empresa, né, principalmente mesmo com o aquecimento artificial da economia, você vê que não houve nada. Então, a Bombril realmente é uma empresa que é bem complicada. Mas olha uma coisa que me chamou minha atenção aqui, Will. Realmente a gente teve um lucro nos últimos anos. Olhando para o resultado financeiro, dá para a gente deduzir que parte desse lucro veio dessa receita financeira aqui que eu precisaria aí, no caso, entender do que se trata. Manja? Manjo. Mas aí eu realmente não sei. Mas ela entregou até um lucrinho no final do período. Então é uma empresa... Outro detalhe, então, Will, aparentemente é uma empresa bem difícil, porque os números não estão se falando com uma certa harmonia, né? Não. Tem um resultado do EBITDA, se você voltar, que está lá em cima, que eu creio que é no período da... Que período que é esse aí?
1/12/17. Então, é um período em que acho que a gente tinha aí um... Ou a gente já estava em crise? Acho que não, né? A gente ainda estava naquela fase... Não, final do 17. Tava em crise já, sim. Então, mas deve ter sido algum caixa, alguma coisa que entrou aí que a gente não sabe. Olha aqui, ó, fica fácil para nós. Sim, ó, pera aí um pouquinho. Sim. Eu tô buscando aqui no 17. Você até teve alguma... Aqui a gente podia ter um monstrinho verde aqui e ter tido uma receita operacional não recorrente. Mas também não está aparentando, não, né? Foi alguma venda extraordinária que eles tiveram nesse período aí, de final do ano de 2017. Então, um ativo que não performa da maneira que tem que performar, ele não tem uma, vamos dizer, uma autonomia de resultados, uma coisa assim mais flat, como você diz, né Thiago? Tem que correr disso, vai. A gente está tentando descobrir um resultado do EBITDA fora da curva que eles tiveram. Mas tiveram em 84 meses. Em 84 meses, né assim, nós estamos aqui elucubrando. A proposta do Ativos do Além é uma elucubração. Sim. A gente aterriza nos números, usando a plataforma. Sim. A gente usa a nossa experiência, também fala um monte de bobagem aqui. A gente está Sim. Ótimo. O objetivo aqui não é orientar no investimento de ninguém, é testar mesmo didaticamente a visão de ativos que tem rolo, né, para a gente poder desenvolver um pouco melhor a nossa tenacidade. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, para a gente concluir o quadro, para não ficar gigantesco, olhando aqui na ótica do DFC, né, do demonstrativo de fluxo de caixa, eu tenho lembrando que o FCO é o EBITDA realizado, que efetivamente entrou no caixa da empresa. Então, ele é muito volátil, muito volátil. Aqui, ó, Will, tá explicado. Ó, tá vendo que ficou positivo o fluxo de caixa de investimentos? Sim, sim. Essa época, então, a empresa vendeu alguma coisa, ó. Então, porque alguma marca, alguma coisa assim. Não tem razão de ser. O resultado do EBITDA tão agudo como se manteve ali no final de 17, né? Então, tá explicado aí a situação, né Giacomo? Eu ficaria por fora desse ativo por conta de 3 coisas. Patrimônio líquido negativo, endividamento crescente e exposto no curto prazo, e a volatilidade dos resultados operacionais. Por esses 3 motivos, eu já ficaria fora desse papel, sem ter que entrar na história dele. O que você acha, Will? Eu vou colocar a Bombril. Agora estou abrindo, voltando. Eu já tirei aqui o compartilhamento. Não tem problema. Para finalizar, vou até mudar aqui o nosso modo de estar. Estamos mais bonitos agora. Que tristeza. Vamos fazer a finalização da Bombril e vamos mandar ele para o calabouço, né, do rei. Né? Faço suas palavras nesse momento. Esses 3 fatores realmente significam muito. Quando você tem uma empresa que está com a saúde muito debilitada, diria que a Bombril está na UTI há 7 anos, porque era o histórico que a gente puxou. Então, eu acho que não tem razão de ser, com mais de 400 ativos dentro da B3, de você colocar um ativo desse na sua carteira. Mas a análise é cada um que faz, piloto da sua carteira são vocês, nós somos só 2 caçadores de ativos do além. Tem suas considerações e vamos terminar os ativos do além. O primeiro com Bombril. Diga. Então, concluímos aqui nossa missão. Toda semana tem vídeo novo no ar, tem um ativo novo do Além para ser analisado. Esse é o primeiro, então talvez daqui a 1 ano, quando você esteja vendo esse vídeo, o quadro já tenha mudado radicalmente. Nossa ideia aqui é evoluir, é prosperar e trazer conteúdo raiz de qualidade aí para a nossa audiência compartilhada. Lembrando, quando subir esse vídeo, gente, a gente usa dados da plataforma de Giacomo Diniz
Pro Fundamentos. Vamos deixar tudo aí. Canal do Giacomo, Instagram do Giacomo, Facebook do Giacomo e a plataforma Pro Fundamentos, onde vocês vão achar todos esses dados de Bombril e outros ativos aí. Todos esses gráficos que eu entrei, eles estão disponíveis na versão gratuita, tá bom? Fechado, então, vamos estudar. Vamos estudar, gente. Ativos do Além. Bombril, Carla Bolso. Tchau.